Então, a gente sabe que a luta pelo piso nacional da enfermagem é uma luta de mais de 30 anos aí, é uma luta que já a categoria já enfrentou inúmeras greves, mobilizações no país inteiro, é uma luta que se intensificou nos últimos anos, principalmente em função de toda a visibilidade que a gente teve como categoria profissional aí em função da Covid, né? Então, de 2020 para cá, se intensificou toda essa discussão, mas é uma luta que vem de muitos anos, né? E que de 21 para cá, com todo o trâmite no Congresso Nacional, a gente veio vendo uma mobilização tanto do Executivo e por todo o caminho que a legislação fez, passando do Executivo, Legislativo e chegando no Judiciário, a, a legislação que vinha se lutando, ela foi começando a ser descaracterizada, né? Então, começou com um teto muito mais, um piso muito mais alto, era toda uma discussão de um piso nacional, né, e que abrangia as diversas categorias dentro da enfermagem e tal, acabou sendo discutido e legislado pelo judiciário como um teto e não um piso, né? Então, a gente viu que a categoria, que a enfermagem foi perdendo direitos no decorrer de todo o caminho dessa legislação, que muito nos diz do caráter do Estado, né? Do caráter que assume tanto o executivo, o legislativo, quanto o judiciário, principalmente no momento que a gente vem aí. Vera, vai me dizendo o tempo, porque tu me conhece, tu sabe que eu vou de deslanche a falar e não corta mais, né? Se preocupe Mas o não, caráter daqui a do pouco. Estado, né? Principalmente no que se refere a uma categoria essencialmente feminina, eu acho que no decorrer da live a gente pode falar mais sobre isso, eu gostaria muito de falar sobre isso, da cara que é a enfermagem, né? Mas uma categoria essencialmente feminina, composta de 85% de mulheres, mais da metade dessa categoria são de mulheres negras e mulheres periféricas, né? E de como que o Estado encara no momento que a gente enfrenta uma pandemia, né, foi a categoria que mais morreu no enfrentamento à Covid, né, categoria que enfrentou e que, de fato, deu seu sangue, suor, lágrimas e vida no enfrentamento à Covid. O Brasil não teria tido um enfrentamento como teve na pandemia se não fosse a categoria da enfermagem, uma categoria que representa 70% da força de trabalho em saúde. Isso significa dizer que em muitas localidades, municípios, principalmente no interior do estado, já que é uma categoria periférica, não chegam profissionais de saúde que não sejam da enfermagem, né? Então, dizer que em todo o caminhar da legislação, essa categoria foi perdendo direitos a chegar a ser aprovada uma legislação que passa pelo STF, em que se considera quase como um teto e não como um piso, é falar muito da forma com que o Estado encara as mulheres brasileiras, as mulheres negras periféricas, né, e que tocam a saúde pública nesse país. Então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso ao longo da live, assim. Não sei como é que eu estou de tempo, assim, mas de dizer que tenho muito orgulho de fazer parte dessa categoria, de ser mulher trabalhadora, periférica, mãe solo, que diz muito respeito ao que é a enfermagem no Brasil, né? E uma categoria que a gente viu assim que ao longo da Covid, muitas de nós, e aí eu vou falar no feminino, pedir licença para os companheiros que estão nos assistindo e os companheiros de profissão, porque é isso, somos 85% da enfermagem são composta por mulheres, né? Então eu gostaria de falar muito no feminino, e nós somos essas trabalhadoras que enfrentaram a Covid e que agora se vê nesse papel de perder direitos e ter que lutar muito para ser reconhecida no Brasil. A gente sabe que tem aí uma chantagem da patronal, mas também tem um grande acordão aí da burocracia do Estado que acaba beneficiando essa patronal em detrimento dos direitos das trabalhadoras que estão lá na ponta tocando a saúde da população. Muito bem, Fabiana. Érica, minha querida, me diga em que pé está, em que ponto da batalha está a luta dos enfermeiros pelo piso nesse país. Enfermeiros e Então, técnicos. a Fabiana fez uma trajetória muito bacana, né? Eu sou uma profissional recente, né, da enfermagem. Eu entrei antes um pouco da pandemia nessa categoria, né, como servidora pública,
mas já conhecendo, né, já vivenciando a luta da enfermagem pela dignidade salarial, né, pelo reconhecimento salarial. A gente fala muito, né, nós, principalmente a gente que está à frente de sindicato, do movimento, né, que a gente faz parte de organização política, a gente fala muito que quando a gente não tem dignidade salarial, a gente não tem reconhecimento salarial, a própria população, que tem a ver com a educação também, não nos reconhece, não entende o que é a profissão da enfermagem. Inclusive, a pandemia precisou de uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo inteiro para que as pessoas conhecessem uma profissão que compõe a maior parte da saúde, que é o segundo segmento mais importante, ou o primeiro, não sei. Educação e saúde são duas coisas que andam em conjunto, né? Precisou ter uma pandemia global para que nós ficássemos em evidência, se conhecesse a profissão enfermagem. A nossa profissão, ela está desde o nascimento de uma pessoa, né, de um ser humano, até a morte. Então, a gente está em todas as fases da vida de um ser humano e precisou de uma pandemia para que a gente pudesse reivindicar uma coisa que estava há mais de décadas sendo, né, discutida e debatida, que é ter um piso salarial, dignidade salarial, reconhecimento salarial para poder ser reconhecido pela própria população, pelos próprios trabalhadores, pela própria classe trabalhadora, né? Um segmento tão grande da classe trabalhadora. E hoje a gente vê, né, a Fabiana fez esse panorama, a dificuldade após, né, a votação do STF e já ser uma lei, da gente conseguir implementar na prática, nos contra-cheques dos profissionais de saúde, né, dentro dos estados e dos municípios, o piso, que agora virou um teto, que é atrelado a uma carga horária que nem existe no regime CLT, no pior de todos, assim, nem existe para o CLT, nem para o serviço público, nem para as filantrópicas. Então, acabou que se tornou uma coisa que parecia que a gente vai conseguir agora, porque ficamos em evidência, nos reconheceram, choraram, nos chamaram de heróis, de heroínas, aplaudiram e agora a gente vai conseguir. E não, a gente não conseguiu. E aí você falou bem agora, como é que está essa batalha? Porque a gente está na batalha, né? A gente não perdeu a guerra. Que a classe trabalhadora vive dentro do capitalismo nessas batalhas, né? Pelo ganho, contra a retirada, e a gente sabe que a discussão é maior que essa, né? Essa é uma discussão de dignidade salarial, de salário, de tudo mais. Mas a gente sabe que dentro do capitalismo a gente vai viver nessa batalha eterna e nunca vai ganhar essa guerra, só vai ganhar quando a gente conseguir, né, de fato, fazer a discussão com a classe trabalhadora de que nós precisamos, né, mudar o sistema vigente, que é o capitalismo. Então, eu digo muito para o pessoal que se sente derrotado, meus colegas, né, as pessoas que são colegas de trabalho, que são da enfermagem, principalmente daqui do Rio Grande do Norte, que se sentem um pouco assim tristes. Poxa, a gente não conseguiu, pô, nossa categoria foi a que mais morreu no mundo inteiro. A enfermagem brasileira está em primeiro lugar em número de mortes de Covid. É uma tragédia, né, assim. E não tivemos esse reconhecimento, se sentem derrotados, mas eu digo muito, gente, não existe derrota para nós. Ainda a gente não está derrotado porque temos vida, estamos aqui e a gente pode lutar para a mudança dessa sociedade. Eu digo muito ao pessoal, a gente vai viver batalhando, mas só vai mudar mesmo quando a gente mudar, transformar essa sociedade. E eu deixo para a nossa colega aí de Pernambuco complementar. Eu acho que as companheiras que me antecederam, elas já colocaram boa parte, né, de qual momento que nós estamos e a luta que nós estamos travando, né, por valorização que não é de hoje. A Érica colocou muito bem, né, o que é a enfermagem, né, os profissionais da saúde, né, como um todo, eles são essenciais, né, porque os profissionais da saúde são profissionais que têm a formação para cuidar das pessoas, né, para cuidar né, do nascimento até a morte. E a enfermagem, né, é uma das, né, categorias que tem esse papel, né, fundamental, né, no cuidado com as pessoas, no cuidado para garantir, de fato, a saúde, né, do nascimento, como a Érica colocou, até a morte, em todos, né, em
em todas as instituições da saúde, né? Na atenção básica, na alta complexidade, na saúde mental, né? Como eu atuo. E a pandemia, né, como já foi colocado, ela evidenciou o que a enfermagem já enfrentava há muito tempo, evidenciou também o sucateamento proposital da saúde pública, que foi o que socorreu a população brasileira, né? Foi o SUS, não foi a rede privada. Aqui em Pernambuco é o segundo polo médico, né? Depois do Rio de Janeiro, no centro, né, do Recife, nós estamos localizados, né, com um polo médico, mas esse polo está concentrado nas mãos, né, dos grandes empresários. E aí, né, depois de toda essa trajetória que a enfermagem vem travando e a pandemia evidenciou, como as companheiras colocaram, a gente conseguiu, né, uma batalha, na luta, na organização, a lei que garantia o piso, mas, né, logo a gente enfrenta justamente o entrave, né, das instituições burguesas, do STF, o papel aí do ministro Barroso, né, como verdadeiro advogado dos grandes empresários, né, suspendeu a lei do piso da enfermagem. Então, hoje, né, a gente está na batalha para garantir, de fato, que esse piso chegue nas nossas mãos. Né? Estamos na luta para garantir a implantação, né, do piso salarial. Nós enfrentamos no ano passado, né, um período, né, eleitoral, onde muitas promessas e a enfermagem ouvia, né, que simplesmente votando em candidatos a nossa vida iria mudar, né? Foi colocado uma dessas alternativas, a gente viu que só isso não bastou, né? Porque, como já foi colocado, o sistema é um sistema capitalista, né, forjado para garantir o lucro dos grandes empresários, e a gente tem visto, né, o papel dos governos, o papel do STF para servir a esses grandes empresários e os da saúde, né, que, sobretudo, lucraram e lucraram muito durante a pandemia. Então, hoje a batalha é para a gente garantir, de fato, que esse piso chegue, né, no nosso contra-cheque, e não é nenhum privilégio, gente, é o básico, né? É uma questão de valorização, de dignidade, para garantir a esses trabalhadores, sendo na maioria mulheres, né, que representam mais de 85% dessa categoria, um mínimo de dignidade para poder sobreviver, tomar conta dos seus filhos, e ter condições, né, dignas de trabalho e de saúde para que a gente possa cuidar, né, da população.